Estamos gravando, pra não dizer que a bola tá contigo, a pista tá liberada pra ti. O rapaz tá com a plaquinha vermelha assim, né? Isso. Na frente do meu carro. Levantou o pirulito. Nem usa mais pirulito agora, é só com a cidadania. Bom, vamos lá. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. Feitoria começando mais um Carreteiro Fórmula 1, um projeto aqui da Carreteiro Produções. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Final de temporada de Fórmula 1, sempre elegante. Nosso primeiro final de temporada de Fórmula 1. Então é sempre elegante. Muito obrigado a galera que tem ouvido o Carreteiro Fórmula 1. E agora, depois dos agradecimentos, vou me apresentar, né? Eu sou o Fanny Weber e a gente produz vários podcasts aqui na Carreteiro Produções. E geralmente, quando eu produzo um podcast, tem um cara que está comigo, que é ele, Rodrigo Azevedo. E aí, Rodrigão, final de temporada. Final de temporada, chegamos na última bandeira quadriculada do ano, é isso? Numa corridinha morna, né? Mas que teve disputa até o fim, né? Disputa aí do segundo lugar do campeonato. E, pô, cara, tava olhando aqui o nosso 8º episódio, né? Se contar com os 4 pilotos, a gente já tem 12 episódios, né? Provavelmente mais pontos que o Latifi. E mais episódios que muito podcast aí que começa e morre, né? A gente tem aquela brincadeira, né? O Fanny e eu somos privilegiados por ter um podcast aí com mais de 300 episódios. Então a gente brinca que se não tem 50 episódios não é podcast, né? E 50 é um número bem agressivo, hein? 50... Não, e sim, porque se for ver, você pega um podcast semanal, eu não sei quantas semanas agora de cabeça tem um ano, mas... Demais. 12 vezes 4. Mas deve ter... 60. Mas as grávidas devem saber, porque toda grávida sabe coisa de semana. Mas é isso, vamos dizer que seja 60. 60, então, pô, é tipo 1/3 do ano, 1/3 não, 3/4 de um ano com gravação, né? Pô, é muito tempo, sabe? Semanal, 52 semanas, foi. Porra, é um ano inteiro de gravação com folga no Ano Novo e no Natal. Olha aí, ó. Boa, então é isso. Exatamente, o recesso de fim de ano. Exato. Então, tipo assim, é muito difícil, poucos podcasts fazem uma quantidade tão agressiva de episódios. Então é isso, né? 8 episódios. Esse ano a gente deve terminar com 9 ou 10. Deixa eu pensar aqui. A gente termina com 10 episódios 10, oficiais. Pelo menos, né? Oficiais. E daí voltamos na metade de janeiro. Cara, mas assim, bom, vou dar sequência aqui. É o encerramento da temporada por enquanto, não do ano do não do ano do Carreteiro Fórmula 1. Mas da temporada de Fórmula 1, né? Só para lembrar que quem está ouvindo no gravado, o Carreteiro Podcast, ele é gravado aqui em formato live no canal do Jogando Coisas ZF. Normalmente, na quarta-feira, às 21 horas. Essa quarta-feira, Rodrigão, tivemos a super quarta, onde eu e o Rodrigão começamos às 7 da noite jogar Fórmula 1 Manager aqui no canal do Jogando Coisas EF. E agora estamos gravando a live do podcast. Então, todo mundo é bem-vindo a estar aqui para assistir a gravação da live, comentar no nosso chat. E, claro, depois vai para as outras plataformas de vídeo, a versão em vídeo, e para as plataformas de áudio, a versão em áudio. Isso mesmo. Aproveitando, dizendo que o canal do Carreteiro está disponível para todo mundo. Lá tem o podcast na íntegra. Em breve teremos cortes. Além disso, também temos um Pix Maroto, que é o canal carreteiro@gmail.com, para quem quiser ajudar a gente. Depois na descrição do Pix por que está ajudando e tal, se apresentando e tal. Também, nas segundas-feiras, durante a Copa do Mundo, temos o Carreteiro de Copa, que é um programa sobre sobre Copa do Mundo. E, em temporada regular de futebol, gravamos um mês de Bar do Grêmio, falando de futebol, falando de Grêmio também. E é isso. Temos muitos projetos aqui da Carreteiro Produções. Isso que eu não estou contando nem meus projetos paralelos. Só com a Carreteiro Produções temos 3 produtos. Todos eles, eu e o Rodrigo, estamos presentes. Então, é isso.
Lindo demais. Agora vamos para a primeira pauta, Rodrigão, Vamos lá. que é isso aí. Acabou o ano, Leclerc venceu o duelo contra o Pérez, que era o único duelo possível, né? Era o único duelo que ainda podia existir. E eu botei aqui no meu, como eu posso dizer, no meu lead, que é o seguinte: em um raro momento de inteligência tática da Ferrari, Charles Leclerc cruza a linha de chegada na frente do mexicano Pérez. Eu acho que isso resume um pouco também, né? Pô. O que tu acha, primeiramente, desse duelo? Tu acha que é justo o Leclerc ter vencido o Pérez, Rodrigão? Eu acho que é justo, sim, cara. Cada um com seus. Cada um com as suas dificuldades do ano, cada um com seus perrengues, cada um carregando o piano que cabe a si, né? Sim. O Pérez, obviamente, sendo o segundo piloto incontestável, porque a equipe, obviamente, dá todo o suporte primeiro pro Max e depois pro Pérez, né? E o Leclerc ali com a Ferrari querendo que ele assumisse o protagonismo durante o ano, né? Mas em nenhum momento deixando clara, pelo menos, a preferência entre o monaquês. O pessoal fala monegasco, é uma palavra que me cai tão mal no ouvido. Eu brinco que é o monaquês, né? Entre o Leclerc e o Sainz, né? Mas, ao mesmo tempo, a Ferrari sendo Ferrari e dando lá suas pataquadas. E quando a Ferrari não erra, o Leclerc, enfim, deu também suas rateadas aí durante o ano. Ou seja, cada um com as suas dificuldades, né? Eu, sinceramente, acreditava que o Pérez ia terminar em segundo. Tanto pelo conjunto da obra de ele estar numa equipe aí que pouquíssimo errou esse ano, que foi a Red Bull, né? E por ele ser um piloto mais talvez consistente não seja a palavra, mas um piloto mais meu Deus, me fugiu a palavra, mais regular. O Pérez me parece um piloto mais regular que o Leclerc, né? O Leclerc é um baita piloto, com certeza, vice-campeão, indiscutível, incontestável, né? Mas eu acreditava que seria diferente e, enfim, muitas coisas podem ter contribuído com isso, né? O Hamilton segurando o Pérez durante a corrida, o Max não dando a posição para ele no GP do Brasil, ou até mesmo talvez os motores lá do início da temporada que abriram o bico não deixaram eles terminar, tanto o Max quanto o Pérez não terminaram a corrida, né? Então, assim, muitos fatores, né? Não dá para dizer que foi um só ou outro. Da mesma forma, o Leclerc rodou na França sozinho, Ferrari errou com estratégia em alguns momentos, então uma disputa muito equilibrada. Eu até acreditei assim que nessa reta final o Russell ia chegar ali para dar uma brigada junto e tudo mais, né? Mas, né, enfim, apesar do ótimo prêmio no Brasil, teria que ter chegado antes ainda nessa briga. Mas é isso, cara. Uma briga boa, já que não teve briga pelo primeiro lugar, né? A briga pelo segundo foi até o final, literalmente até o final, né? Eu acho que talvez até umas 10 voltas pro fim ainda se estava de olho se o Pérez teria chance de chegar no Leclerc ou não. E, enfim, a partir de um determinado momento se viu que era muita diferença para tirar, não deu mais. Mas é isso, cara. Competitivo, cada um com as suas dificuldades, os dois pilotos competentes dentro daquele conjunto que eles tinham ali. E é o que teve de emoção esse ano, vamos dizer, né? Essa disputa pelo segundo lugar, assim, sempre pensando... A partir de agosto foi isso que tinha que sobrar. Sempre pensando assim, para quem que vai sobrar mais farelo, né? Porque o Verstappen foi soberano esse ano, né? O conjunto da Red Bull foi espetacular e sobrou ali pro Pérez e pro Leclerc ficarem nas sobras, né? Vamos ver o que sobra dessa corrida, vamos ver o que sobra da outra. Numa
o, o Pérez conseguiu algumas vitórias, em algum outro momento o Leclerc conseguiu vários pódios também, né? Então, cada um se virando com o que tinha e, enfim, que bom que eles vão estar ano que vem. Já falei algumas vezes, espero que a Ferrari venha melhor ano que vem para ter mais competição, né? Esperar a Mercedes confirmar aí também, mas eu acho que foi qualquer um dos dois ficaria muito bem como vice, né? Eu apostava minhas fichas no Pérez, mas acabou sendo o Leclerc. Cara, até falando nisso, eu acho que o Leclerc tem uma vitória a mais que o Pérez, tá? Muito pelo que tu falou ali, até coisa do começo do ano. Mas tem uma coisa legal dessa corrida, né? Que é o seguinte: o Leclerc ele fez a mesma, ele fez a estratégia de uma parada só. Uhum. E o Pérez fez a de duas paradas. E ele teve que fazer de duas paradas porque ele teve que para caçar o Leclerc em alguns pontos na primeira troca, quando ele estava já de duro, Uhum. ele precisou reforçar o pneu. No primeiro Eu stint. acho que ali eu acho que o Leclerc também conseguiu fazer ele ter trabalho para ultrapassar ele, tá ligado? Sim. Sim. E então ali já foi interessante. A Ferrari, eu acho que a Ferrari e o Leclerc, eles entenderam que eles tinham que fazer alguma coisa diferente da Red Bull. Uhum. A única chance de eles ganhar era fazer uma coisa diferente, porque enquanto eles estavam correndo parecido, a Red Bull abriu, tá ligado? Então eles tinham que meio que contar com a sorte e contar também com essa estratégia diferente para fazer. Foi até um elogio que o Leclerc fez depois do coisa, que assim, a gente sabia que tinha que fazer uma coisa diferente porque a chance de conseguir. Bom, o Hamilton vende caro o lugar dele, da mesma forma que o Pérez já vendeu caro um lugar para o Hamilton. E daí, em Abu Dhabi, né, antes do safety car, antes na ultrapassagem do Hamilton do ano Uhum. passado, o Pérez já conseguiu vender caro uma posição. Então a gente sabe como foi. E o Pérez, tipo assim, teve que fazer duas vezes a ultrapassagem porque ele achou que o carro dele era muito mais pica do que era, né? Ele fez a ultrapassagem no primeiro ponto do DRS e tomou o troco na volta, no outro ponto do DRS, tá ligado? Uhum. Foi isso que o Hamilton fez. E dele entendeu que ele, tipo assim, pô, tá, o primeiro ponto eu vou ter que só me aproximar e fazer a ultrapassagem no segundo ponto, entendeu? E daí que foi que ele conseguiu ultrapassar de verdade, assim. Mas aí, pô, nessa o Pérez ganha uma volta. Depois as pessoas culpam também o Gasly, né, de retardatário, né, que demorou para dar espaço para eles passar, para o Pérez passar, né. Foi bem mais amigável com o Leclerc, né. Do Gasly se despedindo da AlphaTauri, né, ele podia ter assim, tipo assim: "Ah, vou fazer minha pequena rebeldia aqui". Sim. Não acho também, porque os caras estão por correr, né, mas enfim. Mas não acho que foi 100% de propósito, assim, mas é interessante, né, interessante. Isso rolou também. E, cara, não sei, eu acho que o Leclerc ele merece pela questão, o segundo lugar, pela questão de potencialidade, né? Uhum. É um piloto que disputou o título até agosto. Sim. Depois disso, a Red Bull não ganha todas as corridas, exceto no Brasil, né? Então, tipo assim, pô, pelo respeito, entre aspas, né? Mas pelo respeito de um piloto que tá aí disputando o campeonato e disputou o campeonato com alguma consistência até a parada de agosto, daí faz jus, né? Porque fora isso, né? A mesma quantidade de pódio que o Pérez e uma vitória a mais que o Pérez, né? Mas daí mostra a irregularidade da Ferrari, né? Porque, pô, tem 25 pontos de uma vitória a mais que o Pérez Uhum. e a corrida foi decidida na última corrida, né? Então, Uhum. tipo, mostra uma irregularidade da equipe, até dele correndo e tal, enfim. Enfim, essa parada, assim, eu acho que é isso que eu tenho para dizer sobre essa disputa em segundo lugar. É tipo,
É disputa possível, já estava resolvido. A Red Bull acertou muito bem o carro para o segundo semestre. E não vou nem aqui falar sobre questão técnica e tal, já foram punidos. Sim. Mas é isso, assim, o carro da Red Bull é visivelmente superior, né? Então foi o que o Leclerc conseguiu fazer com a sua pequeníssima Ferrari. Independente dessa questão de teto de gastos, acho que foi a referência que tu quis colocar, né? Aham. A Red Bull não fosse aqueles problemas de motor no início do ano, né? Certamente o campeonato tinha sido decidido antes ainda, Exatamente. porque quem acertou a mão de fato, assim, no modelo 2022, e que aí cabe a gente lembrar aqui que o carro é completamente diferente do ano passado, né? A Red Bull foi a que melhor acertou a mão nisso, né? E justamente o que foi mantido do ano passado para cá foi o que deu problema na Red Bull, que é o motor, né? A alteração não houve alteração de motor, houve alteração na mistura do combustível ali, e obviamente isso reflete em acerto do motor, mas o motor de fato não teve alteração. Então, se pegar o conjunto do carro ali, a aerodinâmica e tudo mais, que foi o que mexeu mesmo, a Red Bull foi a que acertou, a que melhor acertou, né? Uhum. E se esperava, e a Ferrari no início do ano tinha mostrado que começou bem e tudo mais, mas tinha o melhor motor. Tinha o melhor motor, exatamente, né? Tanto que conseguiu Tanto que a Haas terminar as estava correndo provas, bem. né? A Haas estava bem no início, exatamente. A gente estava imaginando que eles iriam A Haas, a Alfa melhor. Romeo, né? Mas se pegar o conjunto do ano todo, assim, a Red Bull veio muito, ela veio muito consistente, assim, nas atualizações e tudo mais, até um momento ali em que a Ferrari meio que se perdeu, errou estratégia e tudo mais, e a Red Bull simplesmente seguiu no ritmo dela, e é aquele negócio, né? Vem na corrida virando o mesmo tempo, ou muito próximo disso, e de repente começa a perder performance porque um gastou mais o pneu e o outro segue no ritmo e vai embora e se distancia. Foi isso que a Red Bull fez esse ano. Exatamente. Aí é o crédito também do Max, né? Que tem a tranquilidade de poder de correr talvez com um carro mais leve que o do Pérez, até mesmo, né? Então o carro ele consegue poupar pneu de um jeito muito mais efetivo, assim, né? Tipo, porra, não tem nem o que dizer, assim, né? O segundo lugar do Leclerc, ele não tava tirando distância do Max, né? Tipo assim, é muito incrível essa situação, assim. Tipo, a regulação, a técnica que o Max desenvolveu, talvez uma paciência, assim, que é uma paciência totalmente de campeão, de quem já venceu também, né? Eu tinha comentado acho que há 2 podcasts atrás, né? No GP antes do Brasil, no México. Pós-México. Isso, mas o meu comentário era sobre o GP do México. O Verstappen ele conseguiu fazer um stint inteiro, que foi o último com pneu duro ou médio. Ele conseguiu fazer dentro da mesma casa do segundo, em absolutamente todas as voltas, exceto a volta do pit, obviamente, né? Mas ele. Não, exceto uma bandeira amarela que teve no Bandeira setor. amarela, exatamente, um safety car virtual que teve. Ou foi bandeira amarela, enfim, não veio ao caso. Mas ele conseguiu fazer o stint inteiro, todas as voltas dentro do mesmo segundo. Então Sim. Isso é uma regularidade que não é o carro que traz, é o piloto que traz, né? E maior prova de que, enfim, o cara foi campeão esse ano com sobra e, obviamente, se fazendo valer o conjunto que ele tem, né? Mas é algo que é o diferencial dele, que isso ninguém tira, isso ninguém contesta. Exatamente. Bom, vamos para o GP de fato de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi nunca decepciona, Rodrigão. Entrega sempre essa corridinha, mais ou menos. Circuito sem surpresas. O carro mais rápido foi mais rápido. O carro mais lento foi mais lento. Mas a única novidade desse GP, então, foi o DNF do Hamilton por falta de potência no motor. E já estava com a estratégia... Tentou fazer estratégia de uma parada. O carro já não estava respondendo legal. É isso. Por causa que ele teve aquele problema
com o Sainz na largada, né? Uhum. Na primeira curva. E daí, logo depois, foi cobrado nesse... Acho que o assoalho deu uma rachada. E foi Sim, cobrado ele nesse... deu o carro dele deu Um kick. empinou, né? Quicou e foi uma porrada, né? A volta dele no chão ali é uma pancada, certamente alguma É. coisa avariou ali. Se fosse uma Alpine, ninguém ia estar comentando, né? Mas Não, se como fosse foi. Alpine, A- se fosse Alpine do Alonso, então ele Isso. teria buscado o pódio. A Alpine Dragster do Alonso, né? Que Isso. arranca e levanta os pneus da frente. E bate no muro e não dá nada e vamos embora. Não- Isso, Alpine exatamente. Mad Max. Mas é doido. Essa corrida foi doida, assim, porque. Doida no sentido, tipo assim, né? Que a gente tava, porra, com a adrenalina lá em cima. Brasil. Adrenalina lá em cima, porra, corrida foda. Porra, será que a Mercedes vai botar pra fuder de novo? Pum, pum. Deu o cara ver o Qualify e o grid de largada, e o cara já vê que, putz, né? Duas Red Bull, duas Ferrari e duas Red Bull, duas Ferrari e duas Mercedes. duas Mercedes, exatamente. E, porra, já entendeu, assim, tipo assim, putz. Aí tu fica que nem aquele gurizinho pro Silvio Santos, assim, quando o Silvio Santos tava afogando ele porque ele queria ver o Raça Negra, né? Já entendi agora. Que foi? Já entendi agora, chorando, né? Tipo assim, não vai mudar nada, né? Agora essa pista é a mais comum de todas. E foi isso, cara. Mas tu falou ali da disputa do Hamilton na primeira volta, né? Uhum. E foi na mesma curva que o Max tentou jogar ele. Tirar ele. Aliás, jogou ele pra fora no ano passado. Né? Exatamente. E ele, enfim, o carro dele quase decola, ele volta, e aí ele volta na frente do Sainz, que foi Sainz. quem tentou ultrapassar ele, né? Exato. E no fim mandam ele dar a posição pro Sainz, não é nem devolver, porque o Sainz não tinha conquistado a posição, né? É. Pedem pra ele dar a posição pro Sainz ali, e aí na pista ele vai lá e passa ele de novo na pista. Né? Então, mas ainda assim, escolhem um momento muito ruim pra dar a posição, porque daí, porra, demorou umas 2 ou 3 voltas pra ele ter que entregar a posição. e ele já tava distanciado, né? Ele já tava distanciado, tá ligado? Ele, Exatamente. tipo assim, porra, sabe? Já tava. Daí o cara tem que Sim, tirar o pé, ele perdeu alguns segundos ali. perde segundo, abre uma distância pros caras da frente. E ele, por mais que ele vai ter o DRS depois, porra, até. Então dá uma punição de tempo, né, cara? Exatamente. Tem tudo isso, né? Coisas que vêm pra melhorar a Fórmula 1 que às vezes em algumas situações deixam ela mais chata. E ainda mais assim que foi esse ano era pra, tipo assim, ter menos dessa parada de devolver posição, né? Ficar mais Sim, assim sim. a conta dos pilotos, assim. Então, não sei, tipo, se ficou. Acho que ficou. Porque na real, né? O cara não tinha que dar a posição. Fim, tá ligado? Não, exatamente, porque primeiro que o Sainz não tinha ultrapassado ele, né? Isso. E segundo que o Sainz botou ele pra fora. Então tem. Enfim, é duvidoso. Mas tu falou uma coisa que eu me lembrei agora, cara. Não teria mais essa questão de vir da direção de prova, né? A devolução, né? Isso ficaria a cargo do piloto e caso o piloto não devolvesse e a direção entendesse que deveria punir, puniria por tempo, né? Uhum. Tu trouxe isso aí, agora eu me lembrei disso. Realmente não faço ideia de por que veio. Não vingou, né? Não vingou essa. Eles tentaram ir pro bom senso do GP, dos pilotos, né? E eles perceberam que nunca vão ganhar bom senso. Sim. Mas, enfim, indo mais adiante, e o Mick Schumacher e o Latifi, cara. Cara, tá a foto ali no vídeo, assim. Não, exatamente isso que eu me lembrei. É a foto que tá na tela agora. Eu tô sendo ultra expositivo pra quem tá no áudio. E daí, o engraçado é que a batida deles é em sync, né? Ali é erro do Mick, né? Erro do Mick Schumacher. Total. Aquilo ali foi a batida do Ricardo no Magnussen, mas na potência 10, assim. Cara, porque eles estavam meio que disputando nada quase ainda, sabe? Então, tipo,
os caras batem ali, dão aquela rodada, e legal que dá a rodada em sync, e a primeira coisa que eu pensei assim, putz, fodeu, né? Uhum. Safety car. Safety car, na hora. Mas Safety car. os dois carros continuaram ligados, não deu problema nenhum, foi só... Não demorou e daí saíram, mas eu tipo assim, eu pensei, fudeu, safety car, já era. A única coisa que teve que o Latifi, porque o Latifi foi acertado, na verdade, Sim. pela asa dianteira do Mick, e daí então o pneu furou, né? Ficou sim. Ficou o pneu careca, assim, tipo, Sim, sem pneu, assim, bem bonitinho de ver. gastou o lado do pneu. Não, nenhum lado do pneu, ficou tipo um bagulho branco assim no meio do pneu, assim, enquanto rodava, assim, sabe? Então, tipo, tirou uma capinha, tirou um naco do pneu. Sim, a asa deu aquela desbastada no pneu. Exato. Mas dois caras que estão indo embora, né? E essa batida aí, ela... Eu diria assim, ó, essa batida tinha tudo para ser ao contrário, né? O Latifi batendo no Mick. Mas isso aí talvez é um dos porquês que eles estão deixando a Fórmula 1 ano que vem, né? O Mick foi acho que foi um dos caras que mais fez a equipe gastar esse ano destruindo o carro, né? Uhum. E o Latifi, enfim, um cara lento pra caramba, e talvez se fosse outro piloto ali na frente não teria havido toque, tá? Eu não boto toda a culpa no Mick, porque o Latifi talvez tenha feito aquela freada mais lento do que precisava, e aí isso aqui sou eu imaginando, Tipo, tá? Isso aqui sou eu teorizando. Tá? E não fez um traçado tão preciso, né? Exatamente. Então, assim, o Mick vinha pensando no que, enfim, um piloto faria ao natural naquela curva ali, né? E pensando em disputar a posição, né? Exatamente, sair mais forte, talvez, alguma coisa assim, e o outro fazendo a curva, enfim, não da melhor forma possível. Sim. Eu tava ouvindo a entrevista do Gunter no podcast oficial da Fórmula 1 e é perguntado, né, sobre os motivos que o Mick vai sair e tal. E o Gunter fala que principalmente é porque ele precisa de um piloto experiente para a Fórmula 1. E que o Mick, é um piloto que tem muito potencial e tal, mas a Haas não tem o tempo que o Mick precisa para amadurecer, tá ligado? Porque, tipo assim, eles querem dar um salto, isso nas palavras do Gunter, né? De ser, sei lá, quinto no Construtores em 2 anos. E o normal seria, tipo, só em 4, 5 anos, entendeu? Então, tipo assim, para esse salto que eles estão planejando, eles precisam de uma pessoa que tem experiência, tá ligado? Mais consistência e tal. Questionado, assim, daí, foi questionado, então, pro Gunter, que eu sei, tipo, mas esse é o primeiro ano do Mick de verdade na Fórmula 1, né? Que o carro do ano passado era uma merda. Sim, desistiram do carro no meio do campeonato. E ele tava e isso foi dito, né? E ele tava com o Mazepin, não falaram do Mazepin nominalmente, mas ele não tava com um piloto experiente do lado dele. Então, não, tipo assim, aquele ano foi o ano de usar qualquer coisa. Esse ano seria o primeiro ano que ele tava com um carro de verdade, papapá, né? E, né, natural perder pro Magnussen, que é um piloto experiente. Né? Um piloto que tá, sei lá, correndo desde 2010. Então, tipo, ele fez assim, tipo, o Mick é muito bom, não sei o quê, mas os motivos são esses, que a gente precisa dar um salto que a gente não vai conseguir com potencial, que é basicamente assim, a gente é uma equipe muito merda para pegar um piloto com potencial que poderia render o que a gente precisa, né? Tipo, a gente não tem essa bola na agulha, né? E a gente não identificou um piloto desse, tipo, no mercado, né? Por exemplo, vamos supor que o De Vries é esse piloto, tá ligado? Já tá na AlphaTauri, né? Sim. Então não tem, tipo assim, nem a Williams conseguiu ficar com o piloto, né? O Albon poderia ser esse piloto, mas não tem espaço aí na Haas porque tá na Williams também. Então fica aquele negócio, o Hülkenberg, daí o Gunter falou na entrevista lá, um negócio que eu não concordo, né? Não, o Hülkenberg correu com o carro esse ano e fez 2 boas corridas, que é as 2 corridas do Vettel com Covid.
Uhum. E daí eu, pô, sou totalmente contra, né? Tipo assim, foi muito mal, tá ligado? Sim, Acho que ele foi muito aquém, assim, tipo, ficou ali brigando com as Williams. Então, mas enfim, né? Tipo, o Gunter botou na cabeça claro. que o rapaz vai agregar em experiência. Cara, talvez esse discurso aí do Gunter confirme aquilo que a gente estava imaginando semana passada, né? Que eu falei aqui, né? Que talvez a Haas queira algum piloto que tenha essa facilidade em dar o feedback do que está acontecendo com o carro, em como que está o projeto, ou enfim, que tenha uma facilidade de ajudar no acerto do carro, aquela coisa toda. Exato. E aí no momento que vem essa informação de que a Haas quer um piloto experiente que ajude a equipe a dar um salto de crescimento mais rápido, talvez aquilo que a gente estava imaginando na semana passada não seja uma grande bobagem. Pode ter aí uma certa razão no que a gente estava falando, né? E é o que parece, né, cara? É o que parece, porque se a equipe quer dar esse salto, e certamente isso envolve projeto, porque tem sim que melhorar muito o carro, né? Talvez isso que eles querem, né? Gunter? Meu Deus, não. O Nico Hülkenberg? Hülkenberg, meu Deus, fugiu. Eu tava com o Latifi na cabeça. O Hülkenberg não tem aquele histórico assim de grande piloto pontuador e tudo mais, né? Mas como a gente estava imaginando, talvez ele tenha essa capacidade de ajudar no desenvolvimento do carro. E aí, um dos pontos que a gente falou na semana passada é que ele trabalha como piloto de teste aí Em não várias só equipes. na Haas, né? Haas, Aston Martin, não lembro qual é a outra equipe, mas enfim, pelo menos 3 equipes ele teve ligação aí durante o ano. E o Magnussen é um piloto que tá mais nas cabeças, assim. E quando tava na buscando Fórmula 1, pontuação. entregou bastante, meu. Exatamente. 2018 ele Em zona vai de bem. pontuação e tudo mais, né? É. Então, por que não a Haas talvez não esteja pensando nisso, né? Ter um piloto que ajude no desenvolvimento do carro, que consiga dar esses feedbacks e tudo mais, e o outro que é o piloto que vai pontuar, que vai, enfim, bater meta de patrocinador ali, né? Então, pode ser isso que eles estejam buscando, né? Mais uma vez, tudo isso é o que a gente está imaginando, mas a gente já imaginava isso na semana passada e agora vem o Gunter com essa informação aí que, enfim, nos faz acreditar que sim, essa nossa teoria pode estar certa, né? Então, talvez sejam esses os motivos, hein? Nada contra o Nick, um ótimo piloto, mas se o objetivo da equipe é esse, né? Não é desenvolver um talento ali para ser campeão daqui uns anos, é sim desenvolver o projeto do carro. Então talvez o perfil do piloto não precise ser um perfil de piloto aí que vá melhorar com o tempo ou que vá, enfim, buscar a zona de pontuação no que vem, e sim um piloto que ajude ao desenvolvimento mesmo do projeto. 1/3 dos pontos da Haas é do Magnussen, né? Então a experiência tem falado nisso. De 25 pontos do Magnussen, 12 depois são do Schumacher, então dos 37 pontos. A ideia do Hülkenberg, eu acho que é o seguinte: o Gunter ele falou alguma coisa, eu não lembro muito bem a frase, mas é uma coisa do tipo assim: um piloto que não siga a equipe e sim que aponte um caminho para a equipe, entendeu? Olha aí, então, tipo, então, exatamente isso tudo que tu falou e que tu lembrou que a gente falou semana passada, colabora, assim, a experiência do piloto que é um negócio que seja para esse passo mesmo e tal. Eu não vou repetir tudo que tu já falou, mas é isso aí, confirma muito do que a gente falou semana passada e que tu falou agora, e talvez de uma ideia de uma Haas assim que para vencer eu preciso me apoiar em pilotos regulares para fazer ponto, entendeu? E não de um tipo assim, pô, o Mick faz umas corridas boas e umas corridas tipo muito fracas, tá ligado? E não é o ouro assim para eles, né? Eles precisam de um piloto que sabe, aquele piloto que chegue em 10 e 9 em todas as corridas, tá ligado? E não que chegue em quarto numa corrida maluca e na outra abandone. E depois é tipo abandono em 16º lugar, direto, assim, sabe? E faça reconstruir um carro novo, né?
Exatamente. Então, Sim. entra aí, conecta aí aquilo que a gente já falou também, né? No momento que tu precisa estar evoluindo num projeto e desenvolvendo o carro, tu não pode ter que estar construindo um carro novo a cada 4 corridas, né? É. Então, claro, eu exagerei um pouco com o Mick, mas ele destruiu Não, uns 3 carros esse ano. mas o Gunter fala assim que é muito ruim para a equipe, que uma equipe que nem a deles, porque o tempo que eles podiam estar desenvolvendo um projeto, eles estão tendo que tipo construir peça do carro que a gente já desenvolveram, tá ligado? Uhum, Então perfeito. acaba sendo muito ruim para eles. Bom, vamos avançar na pauta ou tem mais alguma coisa Vamos para lá. falar do GP de Abu Dhabi? Tem Não, o cara, é isso. DNF do Hamilton aqui, O Hamilton mas aí abandonou, o Alonso abandonou, né? o George fez uma outra corrida muito boa, né? Conseguiu pontos interessantes. George que terminou em quarto no campeonato de pilotos. E é isso. Então vamos para o grid de 2023, que eu acho que é onde tem mais coisa pra gente comentar, né? Pô, Porque, tipo assim, tem a despedida do Vettel em Abu Dhabi, mas a gente vai falar melhor disso no próximo programa. E vamos agora, então, para o grid 2023. a despedida do Hamilton, não. A despedida Do Vettel. do Vettel. Eu falei, eu me cafundi. Por sinal, só falando nele, eu me lembrei. Vettel que, pela última vez, pelo menos até então, né? Uhum. Pela última vez, terminou a corrida e parou na reta dos boxes para dar zerinho, né? Na frente da torcida e tudo mais, né? Acho que é legal de ficar esse comentário aqui, que é uma coisa que ele fazia numa época, enfim, que a própria Fórmula 1 não gostava muito, Sim, torcia o sim. nariz para isso e tudo mais, mas eu achei bem legal, assim, cara, é uma coisa que E virou uma tradição, né? é uma tradição do próprio Vettel, né? Então, Não, e virou legal uma ver ele tradição da fazendo isso. Fórmula 1, porque daí depois agora, sempre na linha dos boxes eles fazem hoje. Na última equipe no último final de semana agora do Abu Dhabi foi o Verstappen, que foi tipo o Verstappen, Uhum. o Leclerc, o Pérez, e daí, claro, o Vettel por causa da despedida, assim. Sim. E daí o Ricardo fez também, em algum outro ponto do GP, o Schumacher fez também, e daí a Haas é muito filho da puta, né? Deu o engenheiro assim, Mick, desculpa, não sei o que, tal, não queria te falar isso, mas você não pode fazer isso mais, né? Tipo assim, não faz mais e tal, papapá. Tô muito constrangido de ter que te falar isso, mas não pode fazer. Tá ligado? Tipo assim, a gente vai precisar desse carro pra... Não joga fora o carro porque a gente vai precisar para continuar esse projeto. E eu não sei nem se é bem o carro, tipo, se é pra suspensão, porque pode ser que afete a suspensão, né? Pode ser qualquer peça ali, cara. Ou tipo assim, a gente precisa até desse pneu, tá ligado? Pra ver o desgaste, qualquer bosta, assim, sabe? Não, exatamente, porque Porque já teve, tipo, teste, é um estudo né? que é feito, né, cara, depois da corrida, o quanto que desgastou o pneu no último stint e tudo mais, né? Então, faz sentido. E daí, mas enfim, achei bem engraçado. Vamos começar aqui pelas novidades. A gente falou bastante da Haas e do Hülkenberg, né? Mas vamos então falar da Williams com o Logan Sargent. Eu confesso, Rodrigão, que na sprint da Fórmula 2 eu tava secando. Uhum. Eu tava ali, ele tinha que fazer 6 na sprint da Fórmula 2 e fazer 6 no stint, no sprint, é isso, sprint. E 6 na corrida normal do Fórmula 2. Sim. Ele, cara, não me mostra... Cara, eu não sei se o carro dele na Fórmula 2, eu não acompanho o suficiente para saber. Eu não sei se o carro dele é muito ruim, mas ele foi se não me engano, ele foi o Rookie of the Year. Mas ele... Cara, não me parece que o carro dele... se o carro dele não é muito bom, não me parece que ele é um ótimo piloto. O Drogovic parece fazer muito mais que ele, tá ligado? A equipe do Logan, do Drogovic, é claro, foi campeã e tal. Ele corre pela Carlin Sports, que eu acho que tem uma parceria com a Williams, se não me engano. Mas, cara, assim, não sei, ele não me parece um piloto que tenha, tipo, sabe, aquele algo mais da Fórmula 1, entendeu? Aquela parada, você deu, o cara tirou um coelho da cartola e saiu sei lá, ele tava em sexto
tomando um calor do cara que estava atrás e conseguiu, de repente, um quarto lugar. Ele não fez isso, cara. Ele conseguiu um quinto lugar, assim, muito protocolar, assim, muito normal. E daí na outra corrida ele conseguiu treinar na corrida de verdade, ele treinou em quinto e sexto. Enquanto isso, estava tipo o Drogovic estava em sexto e terminou no pódio, no sprint, e depois ele terminou em P2 na corrida de verdade. Sabe, para mim o Sim. Drogovic me parece, não sei se é o carro também, que pode ser muito melhor, mas ele me parece, não me parece nada, me parece que para mim, assim, tipo, é o Latifi desse momento. Sim, o Logan Sargent não tem nada demais. Talvez não vamos exagerar quanto ao Latifi, mas Não, mas o eu Latifi vou... num esquema de dinheiro, né? Isso, tá, aí pode ser. Mas eu vou te dar um outro argumento que tem um outro amigo nosso que dá esse argumento no outro podcast e que tu dá esse argumento de vez em quando também. Ele tem CEP. Tem CEP, não, esse é o Ele meu tem argumento, CEP. não é argumento de mais ninguém. Esse é meu argumento, as pessoas me copiam. Ele Cara, tem ele CEP, tem cara. CEP, Ele tem exatamente. CEP. E a Fórmula 1 quer. A Fórmula 1 quer essa. Espera aí que eu tive que ajeitar o microfone aqui. E a Fórmula 1 quer essa aproximação cada vez maior com os Estados Unidos, né? Então, nada melhor do que ter um piloto americano no grid. Sim. E é isso, cara. É isso. É uma situação que. E certamente a Williams tem esse interesse não por ela, né? E sim pela Fórmula 1. Tu sabe que ali a política rola solta, né? Sim. Então, peraí, vamos pegar alguém aí que tá precisando aí de um incentivo e que a gente consiga botar um piloto que a gente quer aí. E é isso, cara. É isso. Eu falei que ele poderia ter sido o Rookie of the Year, mas não foi. O Rookie, ele entrou na Fórmula 2 em 2021. O Rookie of the Year, não sei, não vou pesquisar agora, mas foi um outro rapaz. Eu acho que foi o rapaz que é australiano, mas eu agora não me lembro de cabeça mesmo. Cara, mas enfim, ele é o cara CEP, ele é o americano do momento. A Williams precisa de duas coisas. A Williams precisa de dinheiro desesperadamente. E a Williams precisava de um piloto. Cara, tu olha para o piloto do pessoal, porra, posso botar um americano. Tem 3 corridas nos Estados Unidos em 2023. Vai trazer mais dinheiro 3 vezes, né? O cara vai correr em casa 3 vezes. E meu, se der bom, porra, tu tem o próximo piloto americano. Não é que nem futebol que tu vende passe para uma equipe melhor, mas daí, tipo assim, tu fica pelo menos com aquela pecha de equipe formadora do Sim. piloto XYZ, sei lá. Não, e tu traz os holofotes pra ti, né, cara? Tu consegue Exatamente. vender tua marca mais caro depois e tudo mais. Né? Exatamente. E tem outro ponto também, né, cara? Que a gente tem que olhar também. Né? Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô olhando os pilotos aqui na tela, tá? Não, eu também tô. Quem dessa galera aí que tá saindo, né? Que aceitaria ir pra uma Williams? Talvez o Mick Schumacher. Mas. Acho que nem o Ricardo inclusive, não ia querer. Não, o Ricardo negou a Haas também. A Haas, né? Então, talvez, óbvio, o Latifi, que tá saindo da própria Williams, né? Mas dos outros, cara, o único que aceitaria ir pra Williams seria o Mick Schumacher. Né? Inclusive, eu tava secando o Logan por causa do Mick Schumacher, porque eu gosto do Mick, assim. Eu queria que ele continuasse também. Acho que ele caberia em alguma. E ao contrário do Mick, o Logan, ao contrário do Logan, o Mick foi campeão na Fórmula 2, né? E foi um campeão com talvez o outro campeão que tem uma vantagem assim tão grande de um ano para o outro, foi o próprio Drogovic, assim, tá ligado? Que conseguiu ser campeão tão antecipadamente. Mas o Mick fez um 2000 e, se eu não me engano, 2019 ele foi muito bem. Ou 2020, acho que foi 2020. Ele correu muito, muito bem. Eu tenho a impressão que foi 20, sim. Aí ele já. 21 já veio pra Fórmula 1 e. Ele foi em 2020, ele pilotava pela Prema, né? Cara, sabe, tipo, e era o segundo ano dele de Fórmula 1 recente, tá ligado? Sim. Então ele, Fórmula 2.
no Fórmula 2 recém, Então ele, pô, fez uma... tipo assim, fez o Hulk e pum, já venceu, tá ligado? E daí não tem, tá ligado? O problema se eu não me engano, o Drogovic, que venceu em 2022, ele ficou 3 Ele ou ficou 4 3 anos. anos, esse não o Drogovic é 3 anos na Fórmula 2. 20, 21 e 22 e tal. Pô, o Mick fez, sabe, 19, 20, pum, já era, acabou. Né, sabe? Sim. Sim. Tá resolvido, porque pra quem não sabe, tu não pode continuar na Sim, Fórmula quem é 2 campeão da depois de ser Fórmula 2 campeão. tem que sair, né? Tem que sair, Isso é exatamente. legal, cara. Eu gosto disso, meu. Eu acho legal isso. Eu acho Isso. legal porque faz rodar e o seguinte, se o cara é bom mesmo, a Fórmula 1 vai acabar trazendo, né? Exatamente. Se o cara é bom, ou se o cara estiver no espaço correto, no lugar certo, Na hora na hora certa, no certa. lugar certo. Outro piloto que vem da Fórmula 2 é o De Vries, né? Ele não foi campeão da Fórmula 2, a gente já fez um piloto do dia com ele. Sim. Ele não foi campeão da Fórmula 2, mas ele teve bons resultados lá, correu na Fórmula... Fórmula o que ele correu? Fórmula E, né? Fórmula E daí, pô, foi campeão pela Fórmula E, então é um piloto que já provou na própria Williams que é capaz de fazer. Acho que ali é o acerto com o Tsunoda, né? Agora, na minha, sei lá, acho que, tipo assim, é o último aviso pro Tsunoda, né? De Vries tirou leite de pedra na Williams esse ano, né? Sim. Na corrida aquela em que o Albon teve apendicite, né? Sim. E... Pô, o Tsunoda é um cara que ele veio em 2021 com... Enfim, com... tinha aquela imagem de que ele era um piloto mais agressivo, mais arrojado, que ia para cima e tudo mais, e no fim não, ele se mostrou muito inferior ao Gasly, né? Não acompanhou o ritmo do Gasly, e eu confesso que eu achava que ele deixaria o time esse ano também. Talvez ele não tenha saído porque o Gasly saiu, né? Pode ser. Se o Gasly tivesse se mantido na AlphaTauri, talvez ele tivesse saído para dar lugar aí pro De Vries, né? Mas o Tsunoda, acho que desses, considerando o pessoal que ficou, né, ele e o Stroll ali é uma briga feia, sendo que o Stroll pelo menos tem pontuado, né? O Stroll tem feito alguns bons resultados, inclusive na frente do Vettel, inclusive na última corrida agora ele terminou na frente do Vettel, né? O Stroll o Stroll é um cara que a gente... Gerenciamento de pneus do Vettel foi ruim. Sim. E o do Stroll foi melhor. O Stroll a gente é um cara que a gente tem brincado, né? Que tá ali porque o pai dele é o dono da equipe, né? Sim. Tu fala que é o... Como é que tu chama ele que é o Sr. Martins, uma coisa assim que tu fala, né? Da Aston Martin. Mas ele tem feito boas corridas, tem pontuado em algumas e tudo mais. E aquela brincadeira que a gente faz de que era o momento dele sair, né? Porque agora não vai ter mais o Latifi e nem o Mazepin, que já tinha saído ano passado, né? Saiu o Mazepin, saiu o Latifi, vai ficar ele para ser a chacota da vez, né? Cara, não. Se Aston Martin vier com um desenvolvimento como está se prometendo aí pro ano que vem, o Stroll aí acho que talvez seja o novo desafeto do Alonso, por que não, né? Não, e provavelmente vai ser o novo desafio do Alonso, né? Só para falar aqui que eu falei que o De Vries não venceu a Fórmula 2, venceu no terceiro ano dele, em 2019, e daí depois ele sai para a Fórmula E, só para deixar registrada essa pontuação. Eu estou procurando aqui se o Stroll venceu a Fórmula 2, porque pode acontecer, mas eu não estou achando aqui. Eu acho que ele nem correu na Fórmula 2, não correu na Fórmula 2. Então ele pulou da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1 na Williams em 2016, como piloto de teste. Daí ele criou a superlicença com um tempo de voo, então. De teste, exatamente. De teste. Entendi. Uhum. Daí, mas enfim, cara, assim, vamos falar do Alonso, que eu acho que é mais interessante falar do Stroll, porque daí a gente fala do Stroll no rebote. O Alonso já estava cansado da Alpine, sei lá,
desde que quando ele anunciou que ia sair da Alpine no meio do ano. Sim. Já estava cansado. Eu acho que ele tem alguma briga. Não sei se ele tem alguma briga com o Ocon especificamente, mas o Alonso é paranoico. Em algum momento ele acha que a Alpine está privilegiando o Ocon a ele, o que é muito natural, né? Porque se ele olhar, se ele pegar o RG dele, ele vai ver a idade que ele tem, né? Então é muito natural tu privilegiar o Ocon, apesar do Alonso ser um piloto muito consistente, né? Muito consistente. Sem dúvida. E daí daí ele tá aí, não sei o quê, tipo, vou sair e tal, caralho, é 4. Daí eu te mandei até no grupo do Zap que a gente tem, que ele zoou que vai ter um carro mais consistente no próximo ano, que não vai quebrar tanto. Depois ele sai correndo da garagem da Alpine depois da corrida desse final de semana para a garagem da Aston Martin. Já fez os testes com a Aston Martin, né, do pré-temporada, pós-temporada, né? E tem uma frase que ele larga que eu não sei se foi tu que compartilhou comigo ou eu vi, que ele, quando anunciou a ida dele para Aston Martin, ele estava 90% feliz. Daí ele viu o rendimento da Aston Martin, o final de temporada melhor que a da Alpine, ele ficou 100% feliz. Então agora que ele está dirigindo pela Alpine, ele está 100% plus, está 100% mais de 100%, então Sim. feliz, satisfeito com a condição. Acho que ele está um pouco precipitado, mas eu queria ouvir a tua opinião. Tu acha que o Alonso vai se decepcionar nessa Alpine, dessa Aston Martin? Tu acha que ela está rendendo tudo isso que ele está propagandeando? Cara, eu não tenho dúvida de que aí tem bastante confete, né, cara? Afinal de contas, o cara tá insatisfeito. Eu acho que não teve nenhuma vez que o Alonso não saiu de uma equipe insatisfeito, né? Talvez quando ele tenha saído da Renault para a McLaren, ele tenha saído do tipo assim, pô, tô fazendo upgrade, aquela coisa toda, né? Mas daí em diante, cara, acho que McLaren, a Ferrari e depois Renault de novo. a Renault de novo, né? Acho que todas essas ele saiu insatisfeito. E Sauber, será que ele saiu satisfeito da Sauber? E eu imagino que a Aston Martin sim vem melhor ano que vem, até porque a equipe que dessas menores é a que mais tem dinheiro, né? Sim. E obviamente ele vai ajudar no desenvolvimento do carro por toda a experiência que ele tem, aquela coisa toda. E ela sim encerra o ano bem, encerra o ano talvez não melhor que a Alpine, né? Mas certamente encerra o ano melhor do que a Alfa Romeo, do que a Alfa Tauri, melhor do que a Haas, obviamente, e o Williams nem se fala, né? Mas se não a um passo atrás ao nível ali de McLaren e Alpine, né? Acho que ainda a McLaren e a Alpine estão um pouco à frente. E eu acredito sim que a Aston Martin vem melhor ano que vem, mas muito disso que o Alonso fala aí é ele botando confete junto ali para nem tanto para puxar o saco da equipe nova, mas muito mais, sabe aquele negócio assim de tu querer esculhambar o ex ou a ex, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido, tipo assim, tô mais feliz agora que eu tô sem ela. Isso, Tava ouvindo um feminejo. Tava ouvindo exatamente um sertanejo ali. Tava ouvindo um sertanejão, aquele sertanejo de autoajuda de corno, aquele que o cara fica tentando elevar a moral. O Alonso, cara, sei lá, é que a carreira do Alonso é foda. Isso não é nem a pauta, assim, porque é injusto, assim, comparar. Mas eu acho que o Alonso vai ter muito problema nessa Aston Martin. Na verdade, acho que o bolão tinha que ser assim, tipo, quando ele vai se irritar. Quando ele vai porque, meu, porque assim, o Alonso, ele é paranoico, como eu já defini. Sim. Ele vai correr. O principal adversário de um piloto é o companheiro de equipe. O companheiro de equipe é o filho do dono.
Sim, sabe? sim. Que ele acha que ele, tipo assim, ele acha que ele vai conquistar a mãe do Stroll antes que vai ganhar preferência, sabe? Tipo, é foda, assim, mas é muito improvável, assim. Então, Cara, mas assim, vamos lá. Talvez ele seja o cara, ali que falta, talvez ele traga um elemento que falta na equipe, que é a estrela, né? Porque o Alonso tem uhum, isso, né? Ele tem isso e eu não sei, sinceramente, até que ponto vai a paciência dele em querer ajudar o time a desenvolver o carro, tá? Porque eu acho que ele nunca precisou fazer isso tão forte quanto ele vai precisar agora. sim, Nem na Alpine. Ele não tenha é. precisado, talvez. Não que ele não tenha capacidade, tá? Mas dedicação vai precisar. Né? E sem dúvida é a pior equipe que ele já teve na carreira. Né? Porque a Então, Minardi, eu falei antes Sauber, né? Mas a Minardi Sauber. ele só foi piloto de teste, né? Isso. Ele não. Isso aí, enfim. A- se bobear foi no século passado ainda. Né? Foi Então, 2001, né? Tipo, então, isso aí. Então nem contamos, né? Nem conta. Ele tinha muito que provar naquela época, né? Mas a partir de então, Renault nem se fala, né? A equipe, obviamente, ele começou a entregar resultado e certamente a equipe entregava o que ele precisava e era um ótimo carro, né? Depois McLaren, né? Pegou uma McLaren muito boa naquela isso. época, não foi campeão E, da McLaren por detalhe. e pegou um companheiro de equipe melhor ainda, né? Melhor ainda, exatamente. Ferrari, pegou uma fase da Ferrari que a Ferrari tinha sua dignidade ali, inclusive Uhum. foi com o Ele foi Iceman, companheiro. foi com o. Meu Ele foi Deus. companheiro, ele foi Hã? companheiro de equipe do Vettel, né? Do Vettel na Ferrari, isso aí, eu tava pensando Do Kimi. no Kimi, isso. Ele também foi o companheiro de Também equipe foi, do né? Kimi. Mas O primeiro ano dele foi, acho que. acho que ele Não, começa com o não. Kimi. Eu acho que foi o seguinte. Não, porque o Kimi vai para Lotus, é isso. Ele começa com o Kimi, depois vem o Vettel e o Kimi vai para Lotus. Exatamente. Então, Acho que ele é isso. pegou uma fase da Ferrari ali que a Ferrari entregava também, e aí, pô, McLaren e Ferrari, o piloto vai ajudar no detalhe, Uhum. né? Tem equipe, tem piloto de teste para isso, tudo mais, né? Então, certamente não foi exigido esse tipo de coisa dele. Né? E depois, aí, claro, ele volta para a Renault, né? E no momento em que a Renault estava Não, ele volta querendo. para. Ele volta Ele volta para a de- Renault antes. depois da Ferrari? Isso. Ele não volta Não, para a ele Renault? volta para a McLaren. Ele volta para a McLaren, isso mesmo. Que é o Segue, carro segue mais com, bosta da história. segue com o mesmo princípio, né? McLaren e Ferrari certamente não precisou botar a mão na massa para isso. E É, aí ele chega depois numa. Eu tô falando em Renault, mas eu tô pensando na Alpine já. é. E depois ele vem ali, talvez no desafio de melhorar a equipe, porque daí quando a Alpine também faz aquela transição de Racing Point e De tudo mais, né? marca também, é. Isso. Não é de Racing Point, de Renault para Alpine, trocar de Renault, marca. Racing Point Racing Point era a Force India. era o mesmo patrocinador, que era A Racing o Point carro rosa. atualmente é só o patrocinador. Isso, é o Atualmente a patrocinador. Racing Point é a Aston Martin. Isso, eu confundi por causa do patrocínio, que era a famosa Mercedes Rosa. Isso, a E BMT, né? isso. Acho que é a BMT, é o bagulho de purificação de água. E aí sim ele chega agora na Aston Martin precisando daí fazer o carro render, precisando ajudar a desenvolver esse carro, porque esse carro da Aston Martin aí, a grana que eles gastaram esse ano pro que o carro está entregando é um fracasso esse projeto. Né? Sim. Eles estouraram também o teto. Mas o carro começa a render mais nas últimas 5 corridas. Sim, sem dúvida. Casualmente, a partir do momento que descobriram o teste de gás, o carro começou a render melhor. Exatamente. Mas é uma coisa que aconteceu no final do ano agora e
o custo já tinha sido gasto. Né? O Não, dinheiro já tinha sido e gasto. os outros carros não estão sendo mais desenvolvidos, né? Então é Isso. tipo, E aí eu me pergunto também outra coisa, né? Punição para esse teto de gastos, né? Vem ano que vem, o quanto isso vai influenciar e o quanto vão exigir do Alonso de mão na massa nessa evolução desse carro. Então, todo toda essa mistura aí entra nesse ponto que tu falou, né? O quanto ele vai ter paciência e não vai se estourar com a equipe. Né? Então, a minha dúvida maior é da paciência dele nesse sentido de ter que botar a mão na massa mesmo e descer para a garagem lá e ajudar a desenvolver esse carro. Né? Que nas grandes equipes certamente não precisou fazer porque tem gente de sobra para isso. É. Só para terminar essa pauta do Alonso, assim, eu acho que agora trocando a ótica, a Aston Martin vai se decepcionar com o Alonso, porque eu acho que eles pensam que estão contratando mais um Sebastian Vettel, só que o que não quer se aposentar, diferente do Vettel, com um pouco mais de fome, e acho que eles vão pagar caro por isso, porque o Alonso ele não é o Vettel. Uhum. O próprio Vettel fala assim, tipo assim, respeita muito o Alonso e tal, mas ele não é um piloto do qual eles têm afinidade, ele tem afinidade, né? É o único Sim. piloto que ele correu junto que ele não tem afinidade. Uhum. Que ele tem afinidade com o Leclerc, que ele tem afinidade com o Mark Webber, que tinha uns arranca-rabo entre eles. Que tinha uma baita rivalidade também, né? Com o Ricardo, sabe, entende a comparação que faz, isso é o Vettel falando, faz dele com o Max por causa da questão de contexto e tal, mas assim, o melhor piloto que ele falou que se dava era o Kimi, por causa que, não tinha meias palavras, assim. Mas era definiu, deu, tá ligado? Deu uma merda aqui, beleza, e deu. Resolveu, no próximo dia tava tudo show já. Só que o Alonso não, né? O Alonso, tu não consegue dialogar com o Alonso. O Alonso é o cara que é ardiloso. O Alonso é ardiloso. O Alonso Isso. Ele é o latino do mal, sabe? Isso aí. Ele é o espanhol. O Alonso é o cara, que assim, ele tem que ser a estrela. Qualquer coisa fora disso ele não tá satisfeito e tudo mais. Então, isso aí entra aquilo que tu falou ali, de ele tá agora o companheiro de equipe dele é filho do dono da equipe, né? Mas ele não vai poder tipo reclamar que o carro do Lance Stroll é preferido, entendeu? Isso aí. Ou Mas vai, isso, cara, né? Mas tipo, sabe? E a gente tava falando do Stroll ali, como a gente tá com o card na tela aqui do line-up de 2023. Eu fui. Tu começou a falar que o Stroll ele tinha ido direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1, né? E eu fui buscar o resgate porque eu pensei, cara, peraí, o Stroll tá há bastante tempo na Fórmula 1. Porque eu lembro dele tá na Williams ainda, antes da Williams ir nesse lombo abaixo que a Williams foi ultimamente, né? E aí eu fui buscar aqui, cara, ele tá desde 2017 na Fórmula 1. Sim. E tá, tudo bem, ele é o filho do dono da Aston Martin agora, né? Mas ele já correu de Williams, ele já correu de Racing Point, né? Que era antes de ser, né? E aí eu não sei se na Racing Point, na época, o pai dele já era o cara que patrocinava o rolê, né? Sim. Mas ele teve 2 anos de Williams antes disso e se manteve na Fórmula 1 aí, já tá há 5 anos na Fórmula 1. Então, assim, haja patrocínio para manter o cara há tanto tempo, né? E ele tem seus méritos, né? Porque por mais que tenha um patrocinador por trás, o cara não dura tanto tempo assim na Fórmula 1 se o cara não tiver um mínimo de competência, né? E na estreia dele na Fórmula 1 com a Williams, ele fez 40 pontos. Ele tem pela Racing Point ali em 2020, ele tem 75 pontos também. Então são coisas a gente considerar também, né? E aí sim, isso me leva a crer que pode ter esse atrito aí com o Alonso, sim. Deixa eu fazer uma pergunta assim. O Stroll tem garrafa para vender ainda? Não sei, cara, não sei. Eu não consigo ter essa convicção porque ele não conseguiu ter carro para mostrar isso, né? Até então, falando de Aston Martin,
Tá? Falando de Aston Martin. E fato é que no final, na reta final, agora vamos pegar os últimos 6 meses, né? De Fórmula 1, ou depois da metade do ano, ele foi melhor que o Vettel. Então, né, por que não? Mas eu não bato o martelo, não digo que sim nem que não. Esse comentário que eu vou fazer agora é bastante filho da puta, eu reconheço. Uhum. Mas eu tô comparando aqui com a carreira do Jason Button, que é um campeão da Fórmula 1. Que é tipo assim, Um campeão lá é do o B. cara. Mas é um campeão que, tipo assim, é um campeão também que contou muito com a sorte de estar no lugar certo na hora certa, tá? Sim. Que ele foi campeão pela Brawl GP. Cara, o Jason Button, ele entrou na Fórmula 1 na Williams em 2000. De 2000 até 2009, que é quando ele tá na Brawl GP, é só equipe bosta, tá? Uhum. É tipo, é a Williams em 2000, Benetton em 2001, Renault em 2002, por causa que a Benetton foi comprada pela Renault. Sim. A BAR de 2003 a 2005, bosta. Honda de 2006 a 2008, bosta, sabe? Daí a Brown em 2009. Então, tipo, depois ele vai e fica 2010, 2016 na McLaren, tá? Mas, cara, tipo assim, meu, é um campeão do mundo em 2009 que ficou quase uma década correndo em equipe bosta, né? Pastando. Sabe? Pastando. Mas entregou alguma coisa, né? Na Williams chegou um quarto lugar em algum GP, na Alemanha, na Austrália. Tipo assim, tu ainda via relâmpagos de algum talento, assim, né? Sabe? Cara, o Stroll, a melhor posição dele é tipo, sei lá, um 7º lugar quando a galera bate. Sabe? Sei, me fico. Faz Eu sentido. sei que é injusto comparar com o Button. O Button é um campeão mundial, né? É injusto comparar com o Button, mas é para tentar, tipo assim, pô, vamos supor que ele vá ser um piloto campeão mundial um dia. Será que dá para fazer esse paralelo, entendeu? Acho que não, acho que, porra. Cara, não. Eu, até porque é o seguinte, ó. Eu entendi o teu ponto de vista e daqui a pouco a gente pode chegar até a conclusão de que ele nem merece esse assento aí depois de já estar 6 anos aí na Fórmula 1, né? Eu acho que não merece. É tudo isso o meu ponto. Sim, mas a gente tem que lembrar que não pode, a gente nunca vai conseguir ter só campeões ou postulantes a campeões, né? A gente vai precisar ter a galera que vai estar brigando lá pelo P10 lá, brigando pelos pontos, né? E dentro desse contexto, ele é um cara competente para isso. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. E vamos lá, considerando que as equipes médias aí vão ter um cara que é o que eles vão apostar as fichas. Sim. E outro cara que é o cara que tá ali para manter o time, porque precisa de 2 pilotos, né? O cara que eles estão apostando as fichas agora é o Alonso. Sim. Eu acho que é também um princípio meio parecido com o da Haas, assim, a gente tava tipo assim, precisa de um piloto experiente para dar babá. E eu acho que é mais parecido com esse negócio da Haas, assim, sabe? Sim. A gente tá numa transmissão já longeva, Rodrigão. Pois é, né, cara? Estamos aí há 1 hora aí. E quase 1h30. 1h30 quase. A gente só não pode terminar esse papo do novo grid sem falar do Piastri. Então eu só vou dizer o seguinte, ó. Red Bull, Max Verstappen e Pérez não deve ter novidade nenhuma esse ano. Tem o rumor aí do Pérez que pode cair, mas é só porque o Daniel pegou o 3º assento e daí o pessoal tem muita vontade de ver o Daniel Ricciardo correr pela Red Bull novamente. Se acontecer, acho que é só em 2024 e depende muito do que o Pérez fizer em 2023. Do quanto ele vai complicar a vida do Max em 23. É mais provável o De Vries ou o Tsunoda, daí eu aposto mais no De Vries, apesar de não ter uma grande amostra, pegar esse lugar de segundo piloto na Red Bull no lugar do Pérez do que o Ricciardo, minha opinião. Sim. Ferrari, Leclerc e Sainz. Fica isso, mas eu acho que
para o próximo ano fica muito claro que o Leclerc vai ser o primeiro piloto. Se antes tinha uma disputa, acho que agora fica menos claro. Aonde tem uma disputa para ver quem é o primeiro piloto real é na Mercedes. Acho que ficou bem aberto. Os dois pilotos estão cumprindo um papel muito bom para a equipe. E se tiver carro competitivo no próximo ano, essa amizade pode acabar. Basicamente, como em qualquer equipe de Fórmula 1. Bottas e Joe, honestamente, quem se importa? Gasly e Ocon vai ser divertido. Aqui eu vejo que está em aberto também. Aqui está em aberto também. É uma equipe agora 100% francesa, né? E as primeiras corridas vão definir. E o Ocon sai com uma vantagem por causa que já conhece a engenharia, conhece a casa. De casa, né? Já é de casa. Eu sei que nessa disputa aí tu aposta no Gasly. Eu aposto no Gasly, mas o Ocon é muito bom. E eu aposto no Ocon, cara. Eu ainda acredito que o Ocon vai acabar sendo protagonista. E vai ser uma disputa legal de ver, cara, porque são dois caras que já estão há algum tempo na Fórmula 1. Nenhum deles conseguiu ser protagonista nas equipes. O Gasly, apesar de obviamente ir muito melhor que o Tsunoda nesse ano, ele não conseguiu o protagonismo porque a equipe não permitiu, né? O carro não deu condições para ele, né? E o Ocon não conseguiu ser protagonista porque o parceiro dele era o Alonso, e por mais que ele vá melhor do que o Alonso, e ele foi melhor que o Alonso no segundo semestre, né? E foi o Alonso e antes foi o Ricardo, né? Então, tipo... Isso. Apesar dele ter ido melhor que o Alonso, do outro lado era o Alonso. Então, naturalmente, as pessoas não vão conseguir ver ele como o cara que está melhor e tudo mais. Então, vai ser uma disputa bem interessante de ver. E talvez aí das equipes médias que estão buscando ali alcançar as primeiras, né? A briga da Alpine com a McLaren acho que vai ser a mais interessante. A mais interessante. É a mais interessante. Haas, a gente já falou um montão. O Williams já falamos, a Aston Martin falamos, então agora vamos para o Piastri, Oscar Piastri. Acho que é a maior incógnita que a gente tem no grid em 2023. E talvez talvez a maior incógnita realmente seja o Logan Sargent, tá? Mas é uma grande incógnita, uma grande expectativa, pois é um piloto que foi disputado e tudo mais. E o seguinte, será que o Lando vai vencer um terceiro piloto? Já venceu o Sainz, já venceu o Ricardo. O que o Lando pode entregar mais do que o Piastri? A vantagem desses outros pilotos, e daí eu vou te fazer a pergunta, a vantagem do Lando contra o Carlos e contra o Daniel é que ele ainda podia aprender com esses pilotos. Agora o Lando, ele está numa outra posição, está numa posição de Messi Splinter. O que esperar dessa disputa do Piastri e do Lando, e o que esperar do Piastri, principalmente nesse ano de 2023, Rodrigo? Sim. Primeiro, eu acho que sem dúvida, a maior expectativa dos novos pilotos, sem dúvida, porque ele veio como sendo um grande campeão, né? Ficou aí um tempo como piloto de testes. Talvez o que vá trilhar aí o Drogovic a partir do ano que vem, né? Mas, respondendo a tua pergunta, óbvio que sempre tenho que aprender, mas o Norris eu acho que é um piloto que está mais do que pronto, assim, dentro do contexto novato que chegou, trabalhou com caras mais experientes e tudo mais, né? E ele provou isso, ele provou isso guiando, né? Ele provou isso na pista. Então, tá mais do que no direito de ser, nesse momento agora, o cara que vai ajudar o outro piloto, que vai ensinar outro piloto e tudo mais, né? E salvo a possibilidade de o Piastri chegar com uma grande revelação aí e mostrando serviço, eu acredito que o Norris ainda tem tudo para ser o primeiro piloto da McLaren, ser o cara que vai... Não, para mim ele é claramente o primeiro piloto. Sim, mas eu digo assim, na prática. Não a equipe ter ele como primeiro piloto e tudo mais, ok, isso é bem natural. Mas na prática, assim, eu acho difícil o Piastri chegar já superando ele, salvo
obviamente, um ponto muito fora da curva e que, enfim, o Piastri tem capacidade para isso. A questão é ele conseguir executar, botar em prática isso, né? Mas ele chega como sendo a grande expectativa do grid aí, até por toda a disputa que teve por ele, né? Como tu falou antes e tudo mais. E no mínimo, é o que a gente, assim... na verdade, o que a gente quer ver é o seguinte. A gente quer ver se valeu a pena ter uma disputa por um cara. Pô, certo. Entendeu? Porque, tipo assim, pô... E a gente é né? muito transparente aqui, né, Fanny? Eu e tu somos fã da McLaren, né? Claro, pô, a Então, gente quer a porra, McLaren vencendo. eu quero ver a McLaren incomodando a Red Bull lá na frente, cara. Azar da Mercedes, cara, pra não dizer foda-se, né? Uhum. Eu quero ver a McLaren Isso, pô, de novo exatamente. grande lá na frente, até porque o Williams não é mais a Williams, né? A Williams já é Não. uma equipezinha vendida, e não é nem pela posição que eles estão, né? Não vamos cuspir no prato que comeu, né? A Williams não é mais o Frank que tá lá, né? Nem a família Williams mais, né? A McLaren ainda é a McLaren. Então, pô, A vamos ver. McLaren Quero ver ainda a McLaren na frente de novo. tem o cara. DNA do esqueci o nome de Steve James, acho que é James McLaren. Ainda tem o DNA, sabe? Sim. Do esquema. A McLaren, salvo a Ferrari, é a equipe com maior história da Fórmula 1. Sim. É a equipe que tá há mais tempo na Fórmula 1, originalmente na Fórmula 1 e tudo mais. E digo mais, cara, eu tô louco pra ver a Alpine voltar a ser Renault de novo e ter o carrinho amarelo lá e... Pra quê, né? O que me irrita demais é isso. Pra quê? Era muito massa eu dirigir um Clio e esse Clio ser um carro de Fórmula 1. Pra quê? Tipo assim, o que é chato hoje é isso. Mas, cara, pra encerrar, assim, torcendo demais por essa entrada do Piastri. Não dá pra esperar muito para 2023, primeiro ano dele de Fórmula 1 e tal. Se ele pontuar, cara, se ele fizer 10 pontos é gênio, tá ligado? Ainda mais dependendo do carro que ele sair, assim. Se ele não pontuar, ele tá abaixo. Mas se ele pontuar ali entre 1 a 5 pontos, ele tá numa expectativa razoável. Se ele terminar 2023 com mais de 10 pontos, cara, pode ser que o carro seja muito bom também, mas acho que daí a gente tem, tipo assim, uma disputa muito interessante para 2024 daí, sabe? E para terminar, parece que o Lando Norris vai trocar de número para o 7, porque era o número que ele queria. E não estava disponível. E não estava disponível porque parece que tem que ficar 2 anos o número parado para tu conseguir trocar e o número era do Kimi. Então parece que abriu essa. Quem queria o 7 também, há um tempo atrás, era o Leclerc, né? Mas acho que agora consolidado com o 16, que é um número que eu gosto muito, então já está mais que consolidado. Enfim, Rodrigo Azevedo, podia botar as tabelas aí, mas já estamos com o tempo avançado, já sabemos que venceu, então não faz diferença nenhuma as tabelinhas nesse Quem quiser ver a tabela de pilotos e construtores, bota no Google ali. Exatamente. Rodrigo Azevedo, terminamos então a temporada 2023. Muitas expectativas para 2022, quer dizer, muitas expectativas para 2023. Os carros já estão fazendo seus testes pós-temporada. E na próxima semana, Rodrigão, já vamos deixar aqui o coming soon. Na próxima semana, Rodrigão, teremos um programa especial destinado a um grande piloto de Fórmula 1. Vamos fazer um programa especial todo ao piloto do dia, que é ele, o Sebastian Vettel, grande piloto de Fórmula 1, tetracampeão mundial, não à toa, o menino de ouro da Red Bull, até chegar o carinha de Kombi aí, o cabeça de tilápia, Max Verstappen. Até a próxima semana, Rodrigão. Não vou me alongar muito mais, porque senão a despedida fica muito grande. Tá longe o programa, já tá 1h30, então é isso aí. Até semana que vem. Terminou o campeonato, mas não terminou o carreteiro Fórmula 1 esse ano. A partir de agora a gente começa aí com os programas especiais aí, falando de coisas atemporais, né? Óbvio que a gente sempre vai falar aí no momento que tiver teste, no momento que tiver alguma movimentação, alguma notícia
mais relevante, a gente fala. Mas a partir de agora a gente começa a fazer alguns programas especiais aí para gerar também cortes e vídeos e podcasts produzidos sobre temas específicos, onde o primeiro é isso aí que a gente já falou, né? Sebastian Vettel. É sempre bom já deixar a expectativa do nosso público. Siga nas redes sociais, @canal Carreteiro. Siga nos nas plataformas de vídeo, vocês sabem quais. E dê joinha no lugar da joinha, dê nota no lugar da nota, sempre a joinha para cima e nota máxima. Certo? Até a próxima semana, Rodrigão. Um beijo no vosso coração. Tchau. Tchau.